Então, pessoal, muito boa noite. Nós iremos agora dar continuidade com a penúltima palestrante dessa noite, certo? A professora Alana de Cássia Silva Azevedo. Ela é cirurgiã dentista pela UFES, especialista em radiologia odontológica e imaginologia, mestre e doutora em ciências odontológicas com área de concentração em odontologia legal. O tema que ela irá estar abordando com a gente hoje será a radiologia odontológica aplicada aos estudos da patologia oral. Deixa eu adicionar ela aqui com a gente agora. Boa noite, Pro. Boa noite, boa noite. Tá nos ouvindo tudo direitinho aí? Eu tô, sim. Vocês me ouvem bem? Sim, aqui também tá tudo ok. Pronto. Certo. Eu quero te desejar, certo, uma boa apresentação. Agradecer por você estar aqui com a gente nessa noite, tá? Imagina, obrigada a vocês pelo convite, né? Então, vou começar falando boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Agradecer ao pessoal da organização pelo convite, né? É um prazer a gente estar participando desse congresso multidisciplinar em saúde. E hoje vou falar um pouquinho sobre, né, a radiologia odontológica aplicada ao estudo das patologias orais, como foi proposto, né, essa temática para abordagem hoje à noite. Espero que vocês, né, consigam acompanhar aí e a gente possa trocar um pouco de informações. Já vimos, né, pude acompanhar um pouquinho da palestra anterior, o professor falando bastante aí dessa interação aí da patologia associada aí aos procedimentos cirúrgicos. Para quem não me conhece, né, me apresentar brevemente aqui, né, eu sou a professora Alana Azevedo, eu sou cirurgiã dentista formada pela UFES, sou especialista em radiologia odontológica e tenho aí minha pós-graduação com meu mestrado, meu doutorado lá pela Faculdade da Odontologia da USP e atualmente sou professora do curso de odontologia da UNEF, aqui em Feira de Santana, e também sou professora substituta de radiologia na Universidade Federal de Sergipe. Então, acredito que por conta da minha formação, hoje estaremos aqui conversando um pouquinho sobre essa área da radiologia. Eu gosto sempre de falar que a radiologia é uma especialidade que está associada a várias outras especialidades. Ela se associa tanto ao estudo da patologia oral, como outras áreas que a gente tem aí no ramo da odontologia, como, por exemplo, a gente pode pensar, né, na cirurgia, que a gente acabou de ver a palestra do professor, que fala, né, que é onde você vai fazer uma intervenção cirúrgica, você precisa do exame de imagem para entender e poder planejar melhor o seu procedimento. Da mesma forma, para a gente estudar as patologias orais, a gente precisa também, ali, em um determinado momento, de um exame de imagem que venha auxiliar esse processo de avaliação da patologia e da possibilidade de definir o diagnóstico para aquele caso, para aquele paciente, e daí definir a melhor conduta para a situação clínica. Radiografia, né, a gente vai estar geralmente ali percebendo a sua necessidade com base nos sinais clínicos do nosso paciente. Então, durante o processo que você faz a avaliação do seu paciente, você pode notar algo que faça com que você venha a demandar um exame de imagem, ou até em algumas situações, eu trouxe até essa imagem, que você não vê nada, né, no clínico, você não tem nenhuma história do seu paciente, então, de repente, você não tem nenhuma noção do que está acontecendo, e aí você faz um exame de imagem, solicita um exame desse paciente, e de repente acende uma luz para você, você acaba identificando alguma característica que clinicamente você não conseguiu perceber, que o paciente não relatava nenhuma sintomatologia, e através do exame de imagem você conseguiu, a partir dele, notar algo já normal, algo ali de diferente, seja ali em região, né, de estrutura de maxila, mandíbula, ou qualquer outro osso aí do crânio, né, do corpo humano, né, pensando aí numa atuação geral em relação à saúde do indivíduo. E aí, assim, eu coloquei algumas imagens para justamente a gente ver um pouco disso. De repente, você faz um exame radiográfico, uma panorâmica, e se depara com uma situação desse tipo aqui na mandíbula, né? Você encontra algo assim. Ou, por exemplo, você vai se deparar com uma situação mais generalizada, né, que é um caso de displasia cleidocraniana, onde você percebe que uma das características dessa síndrome é um aumento, né, do número de dentes, você tem a presença de supranumerários, você tem aí toda uma disfunção associada a menor desenvolvimento de maxila,
e aí você consegue observar todos esses detalhes através do exame de imagem. Assim como também a gente pode chegar a diagnosticar, olha, pequenas lesões, que inclusive se sobrepõem a regiões, né, outras da imagem, como aqui a gente vê o ocioide, e a presença aqui de uma lesão aqui, provavelmente, né, a gente, pela imagem radiográfica, a gente pensaria aí no odontoma. E aqui também, ó, o paciente já é dentro, mas a gente olha na radiografia essa imagem aqui. Então, a gente percebe também a presença da lesão e a importância dessa imagem para avaliar esses aspectos patológicos. Antes de tudo, eu gosto sempre também de destacar que, para entender da patologia, para entender a interpretação de achados patológicos nos exames de imagem, é essencial o conhecimento da anatomia. Então, a gente precisa ter claramente todo o entendimento sobre os aspectos anatômicos das estruturas que a gente trabalha, que a gente lida no dia a dia. Então, não adianta eu solicitar um exame de imagem, né, uma tomografia computadorizada, por exemplo, uma ressonância magnética, se eu não sei avaliar o que ali vai me aparecer naquele resultado do exame. Então, o conhecimento da anatomia e essa interpretação dos achados anatômicos, ela é essencial. Assim como também entender das variações anatômicas, né, que a gente pode encontrar nos indivíduos. Então, a gente tem a anatomia normal, que é esperada, e ainda é interessante que se conheça as variações anatômicas que estão ali dentro de um padrão de normalidade. Por exemplo, eu não posso ter um profissional que observe aqui, né, a região de canal mandibular, forame mental e que associe isso a uma lesão, a uma patologia. A gente precisa entender que isso daqui simplesmente é canal mandibular com forame mental em ambos os lados do paciente. E aí fica sempre a dica, né? Se você observar algo que te chama a atenção de um lado do paciente, então algo do lado direito, olha para o lado esquerdo, dá uma olhada se o mesmo padrão se repete do outro lado. Se ele se repetir, pensa aí em alguma característica anatômica que talvez você esqueceu, não está relembrando ali, ou uma variação da normalidade. Agora, quando a gente tem uma característica mais unilateral, aí já fica mais atento, que aí você pode estar realmente diante de um processo patológico. E também, né, é importante, além do conhecimento da anatomia, né, esse estudo anatômico dos exames, é fundamental que a gente avalie todo o exame. E sempre que você solicitar um exame, não foquem apenas naquela região de interesse. Ah, então eu estou interessado em extrair terceiro molar, eu trabalho, né, fazendo cirurgia, removendo terceiro molar. Mas vamos olhar o exame todo e olha aqui, côndilo, tá tudo normal com os côndilos. E a base da mandíbula, olha aqui, né, aquele caso da lesãozinha que eu mostrei aqui. Dá uma olhada no exame todo e processo estiloide do paciente, tá com padrão normal. Então, sempre avaliar o exame radiográfico completo, independente de procedimento que você, né, venha realizar com base nessa radiografia. A gente tem que fazer essa avaliação detalhada do exame do paciente. E aí, para ajudar um pouco nessa avaliação detalhada do paciente, a partir do momento que eu já tenho um conhecimento anatômico e que eu sei que eu tenho que avaliar todo o exame de imagem que eu tenho, a gente pode trabalhar com 5 passos para essa avaliação da patologia em exames de imagem. Vou falar deles aqui brevemente, né? A gente vai contar alguns detalhes e depois a gente vai vendo alguns casinhos aí para a gente poder aplicar, né, essa avaliação passo a passo. Então, num primeiro momento, a sugestão é que vocês avaliaram o exame e encontraram alguma coisa estranha. Ok, tem alguma coisa estranha na minha radiografia, na minha panorâmica, na minha periapical, na minha tomografia. Eu vou localizar essa patologia que encontrei. Então, eu devo observar se ela é localizada ou ela é generalizada. Então, ela está exclusivamente em uma única estrutura óssea ou ela tem um comportamento que envolve mais de um osso, completamente ali naquela estrutura óssea, exemplo, na maxila toda, na mandíbula toda. Tenho que identificar essa característica. Depois também é importante que a gente avalie se ela é única ou multifocal. Ela está localizada em uma única região, ela está ali limitada, ou ela aparece em vários pontos. Isso também é um ponto que a gente observa, e a partir daí a gente já consegue entendendo um pouco do aspecto dessa lesão. A posição dessa patologia, ela está ali próxima à dente, está dentro do canal mandibular, está dentro de um seio, um maxilar, onde que ela está localizada, né? Você vai descrever isso também, vai avaliar. Determinar os limites dessa patologia, então, assim,
onde é que ela começa, onde é que ela está terminando, né? De onde ela se estende ali naquela estrutura óssea que você avalia. E também identificar o tamanho dessa lesão. Então, é interessante sempre a gente fazer, né? Quando a gente trabalha com a imagem digital, fazer ali a medição do que a gente tem ali daquela lesão, até para um acompanhamento, né, desse caso do paciente. Então, um exemplo, né, a gente tem uma imagem aqui, uma radiografia panorâmica, onde a gente nota aqui ao lado, né, no lado esquerdo da mandíbula do paciente, a gente tem uma lesão aqui, olha, acontecendo nessa região. Então, eu tenho que identificar, olha, ela é única, né, ela está localizada apenas no lado esquerdo da mandíbula do paciente, ela está aqui acontecendo próximo à ápice, né, de primeiro, segundo molar, ela está, inclusive, aqui, ó, deslocando o canal mandibular aqui para baixo, olha, ele está aqui, passando aqui embaixo, e ela tem ali uma proximidade com os dentes, o que me faz pensar, por exemplo, que é uma lesão que deve ter origem odontogênica. Aqui eu já tenho uma lesão acontecendo onde, né? Eu já tenho um aspecto aqui radiolúcido acontecendo abaixo do canal mandibular. Eu já não penso em nada relacionado a dente, eu já vou pensando em outros tipos de patologias para associar esse aspecto radiográfico. Aqui eu já tenho uma imagem de uma lesão dentro do canal. Olha, a parede inferior do canal mandibular passa aqui e a parede superior aqui em cima. Então, se tem uma lesão dentro de canal mandibular, eu vou pensar em lesões de origem vascular ou de origem nervosa, porque é o conteúdo que está no canal mandibular, certo? Dentro do canal a gente tem o quê? Nervo alveolar inferior e vascularização. Aqui um outro exemplo também de uma lesão dentro de canal mandibular, tá? Olha a expansão das paredes do canal, olha onde veio a parede inferior aqui embaixo e aqui em cima. Eu acho que eu posso ocultar isso, né? Pronto. Aqui em cima, a parede. Então, ela foi totalmente deslocada. Aqui é uma lesão, né, que aparece dentro de canal mandibular, que é um neurilemoma aqui. Aqui, lesão em seio maxilar, olha, eu já tô aqui olhando, né, para maxila, assoalho de seio, e aí eu tenho algo aqui acontecendo dentro do seio maxilar. E aqui eu tenho uma lesão, olha, que ela aparece em pontos diferentes. Olha, ela tá aqui, ela tem um aspecto dela nessa região, nesse outro ponto também. Então, eu posso falar de uma lesão aqui que ela não é única, ela é multifocal. No segundo momento, eu devo avaliar a periferia, então as bordas dessa minha lesão e o formato que ela possui. Em relação às bordas, a gente deve ficar atento se elas são bem definidas ou se elas são mal definidas. Dentro do grupo de bem definidas, essa lesão ela pode ter uma borda não corticalizada na nossa imagem, uma borda corticalizada ou uma associação das duas características, né? Uma área ali não cortical, um halo radiolúcido ao redor, e uma área radiopaca, né? Um halo radiopaco ao redor dessa lesão. Mas nesses três casos, a gente está diante de uma lesão de bordas bem definidas. E lesões de bordas bem definidas nos fazem pensar em lesões de aspecto benigno. Então, o aspecto radiográfico da nossa lesão, da nossa patologia, faz com que a gente vá traçando ali possibilidades, né, para uma hipótese de diagnóstico com base, né, exclusivamente nesse momento do exame de imagem. E aí, vejam só, em relação à forma, a gente pode observar um aspecto de lesão circular, festonada e irregular. Vou mostrar algumas imagens, né, para a gente perceber um pouco dessas características. Nessa imagem aqui da esquerda, a gente nota, né, que a gente observa uma área, né, arredondada aqui, mas ovalada até, né, extensa em região de mandíbula. E ela é bem delimitada. Eu consigo, olha, passar o meu cursor aqui, né, o meu laserzinho do mouse, e eu consigo ver onde, né, tem um contorno dessa lesão. Nessa outra aqui da direita, a mesma situação. Eu tenho bordas bem definidas, eu consigo delimitar a lesão, porém nessa eu já noto que existe um halo radiopaco, né? Eu tenho um contorno aqui, olha, radiopaco ao redor dessa lesão que eu não tinha nessa daqui. Essa daqui ela não tem esse contorno, como na imagem da direita. Aqui eu tenho na imagem da esquerda uma área que tem algo acontecendo aqui, né, bem radiopaco, e você tem uma linha radiolúcida, um halo radiolúcido, associado, né, a um halo radiopaco na parte mais externa dessa lesão.
E aqui a gente também tem uma área, olha, com um aspecto diferente na imagem, né? Então, isso aqui já chama atenção para a gente, e a gente já começa, né, a avaliar com mais cautela. E aqui, o que a gente percebe? O contorno, ele não é bem definido. Eu não consigo pegar aqui o mouse e passar, limitar essa lesão. Eu não sei se ela só vem até aqui, se ela vem mais para cá, aqui embaixo se ela vem aqui, se ela está mais para cima. Então, nesse caso, eu vou falar de uma lesão com bordas mal definidas, né? Então, eu tenho ali uma área que eu não consigo delimitar com facilidade com base nessa imagem. Aqui a gente tem uma lesão que tem esse aspecto festonado que eu comentei. É aquele aspecto que lembra o desenho de uma nuvem, né? A gente já desenhou lá na época de escola, aquela nuvenzinha que a gente faz, e a gente tem esses semicírculos contornando essa área da lesão da imagem aqui na mandíbula. Então, a gente fala aí de uma lesão de aspecto festonado, né? Ela tem essas bordas com semicírculos. No terceiro momento, né, durante essa avaliação, a gente deve também observar a característica do componente interno. Então, como é a estrutura interna dessa lesão? Ela é radiolúcida, e aí, se a gente estiver pensando em um exame tomográfico, a gente vai mudar, né, a nomenclatura de radiolúcido para hipodenso, tá? Se ela é radiopaca ou hiperdensa, ou se ela é uma lesão de aspecto misto, onde você tem características de uma lesão radiolúcida e radiopaca, ou, né, como eu falei, hipodensa e hiperdensa. Aqui a gente tem algumas imagens, vejam só. Nessa daqui eu observo, né, uma lesão, então, aqui é circular, com aspecto interno completamente radiolúcido. Já na outra imagem, a gente nota que a gente tem aqui uma área totalmente, né, radiopaca no interior dessa lesão. Ai, professora, mas tem algo radiolúcido ali. Aí, aquele aspecto que eu comentei no início da nossa conversa. Lembra da estrutura anatômica? Importante entender sempre. Porque o que a gente está vendo aqui, ó, certamente é o quê? Forame mentual. Final de canal mandibular com forame mentual aqui, ó, próximo à ápice de pré-molar. Então, o que a gente tem de lesão mesmo, a característica dela é completamente radiopaca. Aqui eu trouxe para vocês também um corte, né, axial de uma tomografia, onde a gente pode notar, olha, nessa região aqui de mandíbula, uma área, né, completamente com a hiperdensidade. Então, a gente tem essa característica nesse interior dessa lesão aqui. E nessas outras duas imagens, a gente nota o aspecto misto, onde a gente tem uma lesão predominantemente radiolúcida, mas com pontos radiopacos no seu interior. Da mesma forma, aqui na direita, nessa secção que a gente tem aqui de uma panorâmica, a gente nota um aspecto misto, já diferente um pouco da anterior, porque aqui a gente observa o quê? Septos ósseos no interior dessa lesão, que é o que a gente, inclusive, né, caracteriza como uma lesão multilocular, né? Ela tem várias lojinhas no seu interior, mas ela justamente vai ter o componente radiolúcido, e o componente radiopaco. Juntando tudo isso, a gente vai falar de uma lesão de aspecto misto. E aqui também, olha, um outro corte axial, a gente tem uma lesão com a mesma característica aqui do aspecto misto. Eu tenho áreas hipodensas no seu interior, mas eu também tenho áreas hiperdensas. E aí a gente vai relatar de uma lesão mista, né? E vamos pensar aí em hipóteses de lesões mistas para esse tipo de lesão. No quarto momento, e ele é fundamental, né, que a gente faça essa análise com cautela, é avaliar os efeitos que essa lesão está gerando no seu entorno. Então, as estruturas que estão ali ao redor da lesão, como é que elas se comportam? A gente deve observar, por exemplo, o comportamento dos dentes, da lâmina dura, né, que envolve ali a região de ápices e raízes, o espaço do ligamento periodontal, a densidade do osso adjacente, como é que ele se comporta, o canal do nervo alveolar inferior e o forame mentual, quando estamos falando de mandíbula exclusivamente, e a cortical óssea externa, né? Se existe algum tipo de reação do periósteo, se o osso está tentando envolver aquela lesão, isso tudo vai ajudar a gente a pensar ali nas hipóteses, pensar, por exemplo, se é uma lesão que tem um aspecto mais para benigna, ou se é uma lesão que tem uma característica mais para aspecto de malignidade. Aqui, o que a gente observa, né? Uma radiografia panorâmica bem característica para esse tipo de lesão,
onde a gente tem uma lesão acontecendo a nível de ramo, né, de mandíbula bilateral, e a gente nota o quê? Que essa lesão, à medida que ela está expandindo, ela está, olha, empurrando, né, ela está deslocando o dente para a porção mais anterior dessa mandíbula. Então, a gente nota esse deslocamento dentário. Então, o que que ela faz, né, com as estruturas adjacentes? Em relação a dente, a gente pode falar que há um deslocamento dentário. E essa imagem, né, como eu comentei no início, ela é uma imagem de paciente com querpiso, né, que tem aquele aumento de volume em região de ramo de mandíbula por conta da decorrência da lesão nessa área. Aqui a gente nota o quê? Olha, a lesão está se desenvolvendo e há uma reabsorção dessas raízes aqui. Então, a gente nota que tem um aspecto de reabsorção ao redor dessa região da lesão. Nessa daqui, a gente observa a lesão gerando o quê? Uma certa expansão aqui na base de mandíbula, e aqui eu já não consigo observar a região de ligamento periodontal, eu não vejo lâmina dura nessa unidade próxima aqui, né, que está envolvida ali pela lesão acontecendo na mandíbula. Aqui também a gente percebe, olha, o canal lá vem bonitinho com as suas paredes, e aí de repente há o quê? Há uma expansão do canal mandibular, suas paredes estão expandidas, então a lesão está gerando um processo de expansão. Poderia acontecer o quê? A depender do tipo de lesão, poderia estar acontecendo uma destruição das paredes. E tudo isso eu ia conseguir observar, né, na minha imagem radiográfica. Se há manutenção da cortical, superior e inferior, como a gente tem aqui, ou se há, por exemplo, a destruição da cortical. E o aspecto dessa imagem me faz ali já pensar em tipos de lesões distintas, né? Uma lesão que preserva a parede, ela vai ter um aspecto ali, né, de possível lesão benigna, e a lesão que vem destruindo a parede, aí você já vai pensando aí em lesões de aspecto maligno. Aqui a gente também tem uma lesão radiopaca, olha, que está gerando uma reação do osso adjacente do periósteo, ó, que está envolvendo, tentando envolver essa lesão. Então, certamente a gente observa uma lesão aqui de aspecto de crescimento lento, que dá tempo para que ocorra uma osteogênese, que a gente consiga notar o processo ao redor da lesão. E no último momento dessa avaliação, né, da imagem daquela patologia, a gente vai tentar formular uma interpretação. Então, a gente vai fechando ali, né, o nosso funil de informações para que a gente chegue numa interpretação final ali para o nosso exame. Então, a gente tem que ter em mente que não devemos fazer interpretação com base em uma única observação. Então, cuidado, né, com essa euforia, com a necessidade de, olhou e lembrou de uma lesão e achou muito característico com a aula que viu, com a palestra que assistiu, mas às vezes, né, a gente está ali só na emoção e esquece de botar a razão em primeiro lugar. Então, é importante que a gente avalie todos os aspectos que a gente comentou, para daí sim a gente formular ali uma interpretação baseada em diferentes fatores, em diferentes observações. É essencial também a gente perceber que a experiência vai fazer diferença. Então, à medida que você tem mais conhecimento, que você vai olhando mais imagens, que você vai estudando mais as patologias, entendendo todos os tipos, né? A gente tem uma variedade imensa aí de patologias que podem ser observadas ali em exames de imagem. Quanto mais a gente vai tendo esse conhecimento, mais fácil e mais tranquilo vai se tornando o processo para essa interpretação da imagem. E, obviamente, né, todas essas características associadas, acumuladas, elas vão favorecer ali para o diagnóstico. Lembrando, né, que a partir da imagem radiográfica, a gente vai estabelecer sempre, né, hipóteses de diagnóstico, possibilidades, né, de diagnóstico diferencial com base na imagem, mas quem vai ali ser dominante para a definição aí da lesão vai ser o nosso exame histopatológico de sempre, que vai ali ditar, vai bater o martelo final da lesão. Mas a imagem radiográfica, ela vem a contribuir, ela é um passo, né, importante, ela é um exame complementar importante e eu ainda diria necessário para essa avaliação da patologia. E aí, lembrando, né, em relação a tumores odontogênicos, a gente tem que se lembrar da publicação da OMS, né, da última classificação de 2017, a gente precisa estudar sempre para estar atualizado, para estar trabalhando ali a nomenclatura correta para essas lesões.
E, para resumir os 5 passos, né, dessa avaliação radiográfica e imaginológica das lesões, é importante a gente lembrar inicialmente de fazer essa localização, como eu comentei com vocês. Então, tá em maxila, tá em mandíbula, tá envolvendo maxila e mandíbula, osso frontal. Então, vamos, né, ter uma noção de onde ela se encontra. Avaliar a periferia e a forma, que formato tem, é circular, é irregular, o contorno dela é bem definido, não é? Internamente, ela é totalmente radiolúcida e hipodensa? Não, ela é radiopaca, ela é mista. Vamos olhar e isso vai nos ajudando a chegar ali na nossa hipótese de diagnóstico. Avaliar os efeitos nas áreas adjacentes, desloca dente, absorve dente, destrói osso, o que está acontecendo? E, no final disso tudo, juntando todas essas observações dos exames, a gente vai formular a nossa interpretação. Eu coloquei um casinho aqui para vocês observarem, né? A gente tem um dente aqui em desenvolvimento, né? A unidade 46, nosso primeiro molar inferior do lado direito, e associado a ele a gente tem aqui uma lesão acontecendo, né? Se desenvolvendo. E aí, o que eu posso falar em relação a tudo que a gente viu nessa imagem? Eu posso dizer para vocês que é uma lesão aqui localizada na região de primeiro molar, né? Inferior direito, então eu já estou localizando ela ali. Ela tem um aspecto, né, ovalado aqui, ela é bem delimitada, eu consigo ver o contorno, né? Ela já destruiu aqui a parte óssea, já não tem o contorno aqui, né? Mas ela é bem delimitada, essa região toda. Ela tem um halo radiopaco, né? Então eu posso dizer que ela é corticalizada nessa porção que ela ainda tem osso aqui em contato, já que aqui no superior não tem. Então eu posso dizer que ela é corticalizada. Ela está reabsorvendo o dente, ó, cadê a raiz desse dentinho aqui? Já foi embora, né? A raiz do segundo molar descido. Está deslocando o segundo molar permanente, então ela está deslocando o dente. Tem uma relação direta com esse dente, né? Aqui através da junção amelo-sementária. Na imagem aqui, né, nesse corte da radiografia oclusal, a gente nota que há uma expansão óssea, sem destruição, mas há uma expansão. E todas essas características, com base na experiência, no conhecimento dessas patologias, faz com que a gente pense na hipótese aí diagnóstica de um cisto dentígeno. E aqui, para mostrar um outro exame, mas que vai ajudar a gente da mesma forma, e a gente vai aplicar o mesmo passo a passo, é um exame de tomografia. Nessa imagem da tela desse momento, a gente está vendo o corte axial. E aí eu noto que tem, né? Eu vejo as raízes aqui e observo essa área aqui, onde eu tenho um adelgaçamento ósseo, né? O osso está mais fino nessa área aqui, está expandido, né? Olha só como ele está mais para fora. E eu tenho um aspecto aqui, né, homogêneo e hipodenso nessa região aqui. Quando eu olho nesse corte sagital aqui, a gente também observa que tem algo aqui, né, acontecendo, e essa área hipodensa aqui. E associado ainda a esse caso dessa lesão, a gente tem os supranumerários acontecendo nessa parte mais superior. E aqui, olha só, no corte coronal eu noto que eu tenho um dente, e aqui, ó, na junção, né, amelo-sementária, eu tenho essa área aqui. Então, eu tenho uma lesão aqui hipodensa associada a essa unidade dentária. Tomografia, gente, a gente olha os cortes, tá? A gente passeou aqui agora pelos cortes. O 3D, né, que muita gente gosta de ver, é só para ilustrar e no final eu mostro para vocês. Juntando os cortes, que é a parte que a gente faz a interpretação, que a gente faz a avaliação, a gente nota, né, olha, o aspecto da área hipodensa acontecendo nas 3 imagens. Essa associação direta com o dente faz com que a gente também note a possibilidade aqui para diagnóstico de um cisto dentígeno. E aqui está a reconstrução em 3D, que todo mundo gosta de ver, mas é só para olhar mesmo, tá? Para admirar, mas não é para interpretar a tomografia com base nesse tipo de imagem. Aqui é só ilustrativo, e a gente nota, tá? Removendo um pouco mais de osso ali, olha lá, o dente associado a esse cisto dentígeno que está se desenvolvendo nessa região. Olha, na vista superior, a gente nota ele ali, ó, tá expandindo, né? A cortical, como a gente viu lá nos cortes axiais. E era isso que eu tinha para conversar para vocês. Quem me conhece sabe que eu não posso terminar uma aula sem uma brincadeirinha, sem um meme, sem um gif.
Eu quero agradecer a atenção de vocês, né? Não sou um homem de ferro, mas estou aqui também terminando a minha conversa de hoje, né? Agradecendo pela atenção de todos, pelos que acompanharam. Mais uma vez, agradecendo ao pessoal todo da organização. Imagino o trabalho e empenho que vocês tiveram. Parabenizar vocês pela condução, né, do evento que está acontecendo aí da forma mais brilhante possível. Parabéns a todos. E obrigada pela atenção. Tem aí os meus contatos. Qualquer coisa, estou à disposição. Obrigada. Não podia faltar, né? Obrigado, Pro. Linda aula. Por nada. Então, os elogios para você. Depois vocês me contam aí. Espero que vocês tenham gostado, gente. Bastante. Que bom. Um beijo, gente. Boa noite para vocês. Boa noite.